Minhoca, qual o peso desse empate? Que na mesma rodada ali, chega um momento que você vai analisando o que é que vai acontecendo ao seu redor também, né? Cuiabá perdeu, Coritiba teve uma vitória importantíssima aí, com um homem a menos desde os 4 minutos, e passa o Ceará. O Ceará tem 33, o Cuiabá 30 e se enfrentam agora, no domingo, 16 horas, né, Minhoca? Qual o peso desse empate e o que é que isso impacta na semana de trabalho visando esse jogo decisivo demais contra o Cuiabá? O Ceará vai para uma semana que precisa ter a melhor semana possível para não ter o pior dos cenários, que seria uma derrota para o Cuiabá, né? O Ceará vai ter que entrar com a mentalidade de uma equipe que luta contra o rebaixamento, essa é a realidade. E eu falo isso com, assim, uma parte é lamentando, mas uma parte é muito nítido que isso ia acontecer pelo que o Ceará desenhou durante toda a temporada, né? Eu não estava aqui na última avaliação do jogo do Ceará, né? Era Iago, e eu não tinha falado, mas depois eu fui ver o programa e vi que o que Léo e o próprio Iago tinham mencionado. O Ceará desenhou muito essa reta final de temporada, da maneira que está sendo, entendeu? Assim, Desculpa te interromper, só, Minhoca, e até complementando essa tua linha de raciocínio, estou falando sobre merecimento. Se o Ceará buscou isso, mereceu estar. Isso, é isso. E uma informação, não é boato, informação. O Ceará está às vésperas de uma eleição no Conselho Deliberativo. Aliás, até recomendo o episódio do Vozão Cast da última quinta-feira, excelente. Com Danilo Lopes, perfeito. Muito bom. No dia seguinte ao jogo, aquele jogo contra o América Mineiro, da situação do Vina toda, pela manhã, o presidente ligou, tomou café com um dos candidatos de oposição ao Conselho Deliberativo, ofertando um cargo na chapa de situação para que ele desistisse da sua candidatura. Então, assim, o caos ocorrendo no clube e o presidente preocupado em eleição do Conselho Deliberativo, cara. Tá entendendo? Isso, Léo. É só mais uma de uma temporada desastrosa da presidência, certo? Desastrosa. Curiosamente, talvez o grande acerto do Robson de Castro nessa temporada foi ter conseguido fazer uma proposta para um grande treinador, né? E que, claro, acho que o Ceará tem que agradecer muito Dorival, né? Ter esse projeto no Ceará, ele foi, sem sombra de dúvida, o oásis ou a miragem, digamos assim, em meio a uma temporada de fracassos, assim. Porque quando você vai juntando as coisas, Lucas, você vai lembrando, sabe? A frase do Robson, já temos o 9 aí, é o Jael, sabe? Meio debochando da cara do torcedor. Quando perde o Romero, e aí não consegue trazer jogador, porque estava muito próximo e não sei o quê. Aí vem a janela, vamos com calma. E todo mundo já sabia que esse discurso era o mesmo das outras temporadas, que não veria muitos jogadores. O tempo que se perdeu com o Marquinhos Santos e quando vai fazer a troca, já não tem mais Copa do Brasil para oferecer, nem Sul-Americana, já não pode mais inscrever jogadores. E aí, basicamente, por isso a dificuldade de encontrar um novo treinador, praticamente colocar um treinador para um primeiro trabalho, que, como o próprio Léo acabou mencionando, você vê que ele não tá sabendo, ele até tem uma ideia, mas você não vê segurança do time dele em campo. Então, Lucas, quando você olha todo esse cenário, quer o empate contra o Atlético Mineiro na hora, assino aqui na hora. E acho que o empate para o Ceará foi lucro mesmo, entendeu? Não que o Atlético Mineiro tenha jogado. O Atlético Mineiro jogou melhor do que o Ceará, mas é natural. O Atlético Mineiro está na parte de cima, o Ceará está na parte de baixo. O Ceará hoje é uma das piores equipes que eu considero do campeonato. Né? E como bem disse o Léo, outras equipes estão tropeçando. O Avaí, 4 jogos sem ganhar, 4 derrotas seguidas. O Cuiabá, que vinha bem, 3 derrotas seguidas. Digamos, como acho que até foi mencionado lá na quinta-feira no Vozão Cast, o Robson de Castro é um cara iluminado. É um cara iluminado. Porque tem tudo para dar errado e ele consegue, tá ali. O time consegue ficar fora da zona. Eu não sei se isso vai ser suficiente até o final. Acho até que o Ceará tem boa chance, mas para isso, tudo vai depender dos próximos 2 jogos e, claro, os 2 últimos contra Avaí e Juventude. Mas os próximos 2, Cuiabá em casa, Atlético Goianiense fora, é fundamental o Ceará não perder nenhum desses jogos.
não perdendo nesses jogos. E tem que ter pelo menos uma vitória nesses 2 jogos. 4 pontos contra 2 concorrentes diretos é fundamental. Possivelmente uma vitória contra o Cuiabá, essa seria a melhor, porque colocaria uma 4ª derrota para cima do Cuiabá, e é quase como se fosse uma bomba mesmo para cima do Cuiabá. Mas, e aí entrando no que foi a partida de hoje, Lucas. Acho que a ideia do Lúcio, ela era, obviamente, o que eu também faria. Eu não vou jogar de igual para igual contra o Atlético Mineiro, principalmente que vindo de 2 bons resultados. Mas eu acho que algumas coisas ficaram um pouco soltas. Eu acho que é um pouco da inexperiência dele como treinador, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante. O Richard era geralmente o primeiro volante da saída e o Richardson era o cara que saía um pouco mais. E quando o Ceará tinha esse tipo de jogo da transição, o Richardson foi uma peça muito importante no começo. Teve muita jogada pelo lado direito que o Richardson ajudou muito o Nino, entendeu? Teve jogadas que foram até a linha de fundo, teve cruzamento, o Jô estava na área. Quando tem essa saída do Richard, por conta da bolada que ele tomou, aí o Richardson passa a ser o primeiro volante e o Sobral o segundo. E durante todo o jogo, olhando pela ótica do Ceará, que tinha que se proteger para tentar fazer o contra-ataque, faltou velocidade, entendeu? Teve momentos que o Nino claramente era o jogador mais rápido do Ceará, o Nino disparava e ninguém acompanhava, cara. Não tinha perna, o João não tinha perna, o Castilho não tinha, Lima também não tinha, Vitor Luiz também não é um cara de muita velocidade, não é um lateral tão de velocidade, né? E aí faltou nisso. A transição do Ceará, ela não tinha para você ameaçar, entendeu? Causar perigo. Teve ali uma, como o Léo mencionou, com o Nino Paraíba, né? Que ele toma a frente do zagueiro ali do Atlético Mineiro, quando finaliza não consegue tirar totalmente. Teve uma no segundo tempo que o Jô briga com o Gemerson, que quase ele consegue finalizar, ele pega ali meio mascado na bola. Então, assim, em termos gerais, o Ceará, em termos de surpreender o Atlético Mineiro, não causou muito impacto. E entra o outro detalhe, porque assim, o resultado ele acaba sendo, digamos assim, cara, pelo menos é um ponto para trazer um pouco mais de confiança. Mas defensivamente eu senti que o Ceará também cometeu falhas. Teve uma, por exemplo, no primeiro tempo, que o Sacha, ele chega na pequena área porque ele errou assim, ali o movimento para fazer em direção ao gol, né? Ele quase se tornou um zagueiro ali. Teria sido uma falha ali, uma bola cruzada em diagonal em que eu acho que era o jogo que estava na frente, não conseguiu cortar e o Sacha perde. Era o jogo, o Lacerda ficou olhando, o Isso, jogo estava na frente. No segundo tempo, Léo, teve uma com o Allan Kardec. O Allan Kardec também chegou, acho que foi um jogador até do Ademir. O Ademir saiu ali pelo lado direito, o Ceará não conseguia, né? Tanto o Rigonato, né? Foi tentando a cabeçada, ele fura, aí o Ademir consegue na sequência e o Kardec perde uma jogada. Aí a outra foi exatamente ali com qual é o do Boca Juniors, pô, que entrou, que agora tá fugindo o nome. Pavon. O Pavon faz o cruzamento e o Ademir tenta ali de voleio quase fazer o gol. Então, assim, não é que o Ceará defensivamente foi bem mais uma vez. O Ceará deu oportunidades. A questão é que o Atlético Mineiro chegou a perder chances inacreditáveis. E teve também, em João Ricardo, uma das peças fundamentais. No primeiro tempo, fazendo defesa importante. Então, assim, houve problemas que o Lúcio ainda não conseguiu resolver. Por mais que não tenha tomado gol, o sistema defensivo não estava passando tamanha segurança. Então teve momentos que o Luiz Otávio travava, teve uma que o Luiz Otávio chegou até a desviar a bola, bateu na trave. Então teve momentos ali de sustos, que eu até imaginava que o Ceará ia tomar, certo? Mas ele não conseguiu corrigir defensivamente a equipe. A gente não consegue ver aquele Ceará nem se protegendo às vezes muito bem. Mas foi uma partida que, obviamente, no saldo geral, você traz ali um pouco de esperança. O quanto essa esperança vai ser fundamental, é como eu estava dizendo no meu primeiro comentário. Como o Ceará vai preparar esse jogo contra o Cuiabá. Então, precisa muito estabelecer o que é que o Vina vai ser de importância para esse jogo. O que é que o Vina quer para esse jogo. Porque, óbvio que o Vina tem que ser fundamental para essa reta final, para esses 2 próximos jogos que o Ceará terá pela frente. Mas precisa ser conversado com o Vina o que é que ele quer. E, aliás, isso se a diretoria está fazendo a análise correta, que essa é a minha grande dúvida, entendeu? Porque até agora a diretoria não soube diagnosticar esse problema. A partir do momento que o Vina fez o que fez naquele jogo contra o América Mineiro, ali já era para ter dado o ponto final para o Vina. Se fosse uma diretoria que já estava em cima da situação. Vina,
Você fez um gol, meu filho, que não mudou porra nenhuma. Faça, a partir do próximo jogo, jogue com a boca fechada e vá jogar futebol, porque você não está jogando bem. Esse gol que você fez não mudou nada. Não mudou nada. E aí deixaram essa situação, ele perdeu a cabeça, e aí, como o Léo mencionou, né, ele veio ali para a diretoria pedir desculpa, e eu acho que a desculpa tem que ser muito mais para a torcida, porque a torcida nos 2 últimos jogos nem foi em grande quantidade, e aquele torcedor que foi lá foi para tentar apoiar, entendeu? E ele estava irritado e vaiou o Vina, porque o Vina não estava jogando bem, quer dizer, até participou ali de boa parte das jogadas, mas no que ele fez naquele momento da expulsão é totalmente inadmissível para ele sair daquele jeito. Então, o primeiro ponto é esse. Como o Vina poderá ser útil para essa reta final? Se o Vina não tiver aprendido com o que ele fez nos 2 últimos jogos, achando que o torcedor que está lá criticando, ele está criticando porque quer ver o time dele rebaixado? Não, ele não quer ver jogador deixar escapar uma vitória que estava nas mãos do Ceará simplesmente ser perdida. E aí eu trago essa análise que você falou, Lucas, do outro resultado que acontecia no mesmo horário do jogo do Ceará. O Curitiba, a primeira alegria do torcedor do Ceará, hoje, a partir das 6 horas da noite, né? Foi a expulsão do jogador do Curitiba. 4 minutos, o torcedor do Ceará já se animou. Opa, só que coisa aí, boa, né? Vai dar bom. Só que aí vem a informação: gol do Curitiba. Ou seja, o Curitiba, com jogador a menos, desde os 4 minutos do primeiro tempo, fez o primeiro gol, chegou a tomar o empate e foi em busca do segundo gol. O Red Bull Bragantino deve ter jogado mal, aliás, está até jogando mal, mas o Curitiba foi lá com jogador a menos em busca. O Ceará hoje é um clube que até então se perde quanto a isso. Emocionalmente se perde. Teve um momento ali já na reta final, eu estou lembrado qual foi a jogada, que o banco todo do Ceará se levantou, e até acho que foi o Zé Roberto que tomou amarelo. Ou seja, é um time nervoso, é um time que não consegue estar com a cabeça no lugar. E por isso que tem que ser muito bem preparado essa semana para o jogo do Cuiabá. Porque pode acontecer de tudo nesse jogo, Lucas. De tudo. Erro de arbitragem, jogador perdendo a cabeça, expulsão. O Ceará tem que estar pronto para qualquer situação que possa acontecer. Jogar com jogador a menos, ter a vantagem do placar. Todos os cenários, o Ceará vai ter que se preparar para esse jogo do próximo domingo diante do Cuiabá. Porque não dá para utilizar nenhum tipo de justificativa de que o torcedor não está apoiando, isso aqui aconteceu, a arbitragem. Cara, o Ceará vai ter que ter um pacto de não perder esse jogo para o Cuiabá. De não perder de maneira alguma. Porque eu estou considerando até um empate nesse momento estratégico. Porque o ideal para o Ceará é buscar essa vitória. Então, essa semana tem que ser muito bem alinhada com todos, porque não vai ser um jogo simples. Não vai ser um jogo simples. É de muita tensão e o Ceará vai ter que definir bem o que cada um quer para esse momento. Eu acho que esse é o ponto principal daquilo que não vem acontecendo nos últimos jogos. O Ceará caiu muito de rendimento quando a gente olha nos aspectos coletivos de uma maneira geral, na minha avaliação.